Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos, sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre a anatomia do sistema porta-hepático. É um assunto super relevante, super importante, né? Tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista cirúrgico, né? O sistema porta-hepático ele é uma das subdivisões do sistema venoso, ou seja, sistema que vai drenar o sangue. Enquanto que o sistema arterial responsável pela irrigação, o sistema venoso responsável pela drenagem, né? E o sistema venoso ele possui diversas subdivisões. Eu tenho o sistema cava superior, eu tenho o sistema cava inferior e eu tenho também o sistema porta-hepático, ok? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema porta-hepático. Quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? Primeiramente, nós vamos identificar a importância do sistema porta-hepático no organismo. Qual é essa importância, Geraldo? No abdômen, eu tenho diversas vísceras, não é, que vão compor o sistema digestório, né? E essas vísceras, elas possuem diversas funções. Uma das funções seria absorver alguns nutrientes que são oferecidos por uma dieta. E esses nutrientes, eles vão atravessar a mucosa desse tubo digestório, né? Eles vão ser absorvidos por um sistema venoso e esse sistema venoso porta-hepático vai levar esse sangue, né, para o fígado antes desse sangue chegar na circulação sistêmica. Então o fígado vai funcionar como um filtro. Então ele vai observar o que está chegando, ele vai reter algumas substâncias, né, por intermédio de diversas reações enzimáticas, vai transformar essas substâncias e vai liberar, né, o que deveria chegar até a circulação sistêmica, a circulação cava. Então, importante função do fígado é a função de filtragem desses nutrientes, ok? Segundo objetivo educacional, compreender a vascularização do fígado dentro da circulação sistêmica. Então, o fígado ele possui diversas veias, não é, e diversas artérias. No decorrer da aula, a gente vai descrever, não é, essa vascularização do fígado. Importante que eu tenha essa noção para compreender de forma geral o sistema porta-hepático. Terceiro objetivo, reconhecer a veia porta-hepática. É uma estrutura importantíssima, não é, da circulação porta-hepática. Então, um dos objetivos seria o reconhecimento dessa veia porta-hepática. Em alguns livros trazem o nome incompleto, somente veia porta, né? Mas o nome completo da estrutura seria veia porta-hepática. A veia porta-hepática ela é localizada, está localizada na região abdominal bastante profunda. Eu não consigo palpar a veia porta-hepática. Porém, é importante esse reconhecimento, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista cirúrgico. Durante uma cirurgia do abdômen, a gente consegue realmente identificar essa veia, né? Além disso, seria importante a gente identificar a formação, não é? A formação da veia porta-hepática. De onde é que vem essa veia porta-hepática? A gente vai descrever, não é, essa formação no decorrer da aula de hoje, né? Identificar as tributárias, né, da veia porta-hepática, ou seja, diversas veias que vão chegar até a veia porta-hepática e seus campos de drenagem. Isso é importante, né? Então, a veia porta-hepática, localizada no abdômen, vai levar o sangue para o fígado e ela também recebe diversas veias. Tem diversas tributárias, né, desse sistema porta-hepático. E essas veias, elas vêm de um território. Então, eu vou reconhecer o território de drenagem no abdômen das tributárias dessas veias do sistema porta-hepático, né? Correlacionar anatomicamente os tipos de hipertensão porta ou os tipos de hipertensão portal, né? Então, eu tenho clinicamente diversas doenças que podem cursar com hipertensão portal, aumento da pressão nesse sistema porta-hepático. Eu tenho, por exemplo, hipertensão porta suprahepática, eu tenho hipertensão porta hepática ou parenquimatosa e eu tenho hipertensão porta infrahepática, né? Então, diversas
anormalidades que podem acontecer, diversas doenças que vão causar hipertensão nesse sistema porta-hepático. No final da aula a gente vai descrever as principais causas, não é, dessas hipertensões portais. E, por último, a gente vai identificar os principais tipos de circulação colateral entre o sistema porta-hepático e o sistema cava, né? Ou seja, circulações colaterais portosistêmicas, né? Então, é importante que a gente identifique isso, porque no caso de uma hipertensão portal, o fígado ele vai ter uma grande resistência na passagem desse sangue e, consequentemente, o sangue ele vai ter que chegar no sistema cava, né, utilizando outros trajetos, né? Então, esses outros trajetos nós chamamos de anastomose portocava ou portosistêmica, e esses trajetos vão manifestar clinicamente diversas anormalidades, inclusive identificáveis no exame físico. Ok? Então, esses são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje. Começando a falar um pouco sobre o fígado, né? A gente lembra que o fígado é um importante órgão que fica localizado na cavidade abdominal, né? O fígado localizado principalmente no andar superior da cavidade abdominal, predominantemente à direita, porém não exclusivamente à direita. Eu tenho também parte do fígado localizado à esquerda. Então lembro que eu tenho o lobo hepático direito e o lobo hepático esquerdo. Grande parte dele fica localizada à direita, logo abaixo da cúpula diafragmática do lado direito. Porém, uma pequena parte também fica localizada à esquerda, abaixo da cúpula diafragmática do lado esquerdo. Então aqui a gente consegue identificar o fígado, né? E eu vou identificar aqui por trás do fígado, posteriormente ao fígado, eu lembro que eu tenho a passagem da veia cava inferior. Então a veia cava inferior é uma veia que atravessa o fígado? Não. A veia cava inferior é uma veia que passa pelo fígado na sua face posterior, não vai para dentro do fígado, certo? A veia cava inferior somente passa posteriormente ao fígado, não vai para dentro do fígado, ok? Quem vai para dentro do fígado seria esta veia aqui, uma veia importantíssima, né? Daí o nome dela é chamada de veia porta hepática. Então, neste caso aqui, a veia vai levar o sangue para o fígado, né? A veia porta hepática leva o sangue do fígado para o fígado. Da onde é que vem essa veia porta? Essa veia porta vai drenar, certo? O tubo digestório. Então, vísceras que vão compor o tubo digestório vão possuir diversas veias e essas veias vão se confluindo, formando a veia porta hepática. Esta grande veia porta hepática leva o sangue para o fígado. Poxa, então o fígado só recebe sangue venoso oriundo do tubo digestório? Não, ele recebe também o sangue arterial. Da mesma forma que eu tenho a veia porta hepática chegando até o fígado, né, eu vou também possuir a artéria, uma artéria chamada artéria hepática própria, né? Então a artéria hepática própria vai levar o sangue oxigenado, né, para o fígado. Ela vai sofrer diversas ramificações no interior do fígado, levando, por exemplo, o oxigênio, alguns nutrientes que vão ser responsáveis pela nutrição do parênquima hepático. E essa outra estrutura aqui, demarcada aqui de verde, eu tenho os ductos biliares, né? Os ductos biliares responsáveis aqui pela formação, né, pela passagem da bile. E esses ductos biliares vão se convergindo, né, em um ducto mais calibroso, e esse ducto mais calibroso caminha juntamente com a veia hepática e a artéria hepática, né? Então eu tenho aqui, nessa parte inferior do fígado, uma estrutura super importante que eu chamo de tríade portal. Então, quais são os componentes da tríade portal? Eu tenho uma artéria hepática, né? No caso aqui, uma artéria hepática própria. Eu tenho a veia porta hepática e um ducto biliar, né? São os três componentes da tríade portal. Este conhecimento é importantíssimo, principalmente na cirurgia, durante uma avaliação cirúrgica, né, no campo operatório da cavidade abdominal, eu vou me deparar muitas vezes com essa tríade portal, certo? Então eu tenho que
compreender que a tríade portal é formada por uma veia porta hepática, uma artéria hepática, no caso aqui, a artéria hepática própria, e também um ducto biliar, componente da tríade portal. Bom, então o sangue ele vai chegar no fígado por intermédio da veia porta, não é? E também por intermédio da artéria hepática. E esse sangue vai drenar, não é? Por intermédio de algumas veias. Então o sangue do fígado ele é drenado por intermédio das veias hepáticas ou veias suprahepáticas. Então existem diferenças em relação à nomenclatura. Alguns livros falam veias hepáticas e outros livros falam veias suprahepáticas. Por que falam veias suprahepáticas? Porque elas ficam localizadas na parte superior do fígado, né? Essas veias hepáticas, elas vão drenar o fígado, levando o sangue até a veia cava inferior, né? Veia cava inferior, a gente vai lembrar que ela atravessa posteriormente o fígado, né? Ela não caminha no interior do parênquima hepático, ela vai atravessar posteriormente e vai receber aqui 2 ou 3 veias chamadas veias hepáticas ou veias suprahepáticas. Então, fazendo aqui um recordatório, a veia porta hepática leva o sangue para o fígado, né? 70% a 80% do sangue chega no fígado por intermédio da veia porta hepática. Eu tenho o restante do sangue que vai chegar no fígado por intermédio de uma artéria hepática. Esse sangue vai atravessar o fígado, não é? E esse sangue vai ser drenado, não é? Pelas veias hepáticas ou veias suprahepáticas, drenando aqui na veia cava inferior, né? Veia cava inferior vai continuar atravessando aqui uma pequena parte do abdômen, né? Depois vai atravessar aqui o forame da veia cava inferior e vai desembocar lá no átrio direito do coração. Então esse sangue vai chegar no átrio direito, ok? Aqui uma outra imagem interessante, mostrando uma dissecção de retroperitônio, né? A gente vai lembrar que nós temos aqui os rins, o rim direito, né? O rim esquerdo, eu tenho o pâncreas, né? Eu tenho aqui o duodeno, né? Eu tenho a artéria aorta abdominal, atravessando aqui o hiato aórtico do diafragma, né? Lembrando que a artéria aorta abdominal possui diversos ramos. E um dos ramos importantes seria o tronco celíaco. Um tronco celíaco, importante ramo da artéria aorta abdominal. O tronco celíaco, ele vai se diferenciar, ele vai dar origem a 3 ramos. Eu tenho aqui a artéria esplênica, que vai em direção ao baço. Eu tenho a artéria gástrica esquerda, que vai em direção ao estômago. E eu tenho a artéria hepática comum. Esta artéria hepática comum, ela vai se dividir em artéria hepática própria e artéria gastroduodenal. A artéria hepática própria, esta sim, vai em direção ao fígado, levando o sangue arterial. Observem, né, que juntamente com a artéria hepática própria, eu tenho aqui o sistema biliar e eu tenho aqui posteriormente a veia porta hepática. Então observem que são duas coisas diferentes. A veia porta hepática e aqui atrás a veia cava inferior. Então a veia porta hepática levando o sangue, né, que vem do tubo digestório para o fígado, né, e a veia cava inferior, ela vai receber o sangue, né, de outras estruturas da cavidade abdominal, né? Ela é formada lá embaixo por intermédio das 2 veias ilíacas comuns, recebem diversas outras veias da cavidade abdominal, inclusive, por exemplo, as veias renais, que vão chegar na veia cava inferior, enquanto que a veia porta hepática vai ser responsável pela drenagem deste sangue exclusivamente do tubo digestório, né? Observe então aqui a veia porta hepática caminhando juntamente com a artéria hepática própria e aqui também o ducto biliar, formando aqui uma estrutura super importante, super relevante, que eu chamo de tríade portal. Então, componentes da tríade portal: veia porta hepática, artéria hepática, muitas vezes formada aqui pela artéria hepática própria, e também aqui ductos biliares, formados aqui pelo ducto colédoco, né? Ducto hepático comum e aqui a chegada aqui do ducto cístico, que vai drenar a vesícula biliar.
Bom, uma outra imagem interessante, agora eu retirei diversas estruturas da cavidade abdominal, estou vendo aqui o retroperitônio praticamente íntegro, né? Observem que eu retirei aqui o cólon ascendente, retirei o cólon descendente, retirei também o jejuno e o íleo, certo? Estou observando aqui o retroperitônio, observo aqui uma parte do pâncreas, observo também o baço localizado nesta topografia, abaixo aqui da cúpula diafragmática esquerda, e eu vou identificar essas estruturas aqui formando aqui a tríade portal, que o fígado foi retirado, né? Observo somente a via cava inferior, passando por trás do fígado, né? E superiormente, né? Eu vou identificar também as veias hepáticas ou veias suprahepáticas, ou seja, essas veias vão ser responsáveis pela drenagem do sangue venoso do fígado até chegar na veia cava inferior, localizada aqui nesta topografia. E aqui embaixo eu consigo identificar a tríade portal. Eu vou identificar aqui a veia porta hepática, a artéria hepática própria, no caso aqui a própria já, e aqui os ductos biliares, formando aqui uma tríade chamada tríade portal. Esta tríade portal é importantíssima do ponto de vista cirúrgico e ela vai estar envolvida por um ligamento que vai do fígado até o duodeno, ligamento hepatoduodenal. Então, o ligamento do hepatoduodenal vai envolver essas estruturas da tríade portal. Então, isso é importante do ponto de vista de procedimentos cirúrgicos. Aqui uma outra imagem mostrando aqui o fígado parcialmente, né, levantado. Então, levantei o fígado, observo aqui a vesícula biliar, né? Eu observo aqui o esôfago posteriormente, eu observo também o estômago, pequena curvatura do estômago, grande curvatura do estômago, e aqui um grande avental, né, formado aqui pelo aumento maior, né, uma prega de peritônio, formando aqui um ligamento chamado ligamento gastrocólico, um dos componentes do aumento maior. Então, observo aqui fígado, vesícula biliar, esôfago, estômago. Eu vou identificar também uma parte do baço, né? E vou lembrar aqui do tronco celíaco, formado aqui pela artéria esplênica, artéria gástrica esquerda e artéria hepática comum. Aqui em cima já tem a divisão da hepática comum, hepática própria, né? E a gastroduodenal. Então, a hepática própria, juntamente com a veia porta hepática e os ductos biliares, que estariam aqui representados, né? Seria as estruturas responsáveis pela formação aqui da tríade portal. Observem, né, que dentre as estruturas da tríade portal, a veia porta hepática ela é a estrutura mais posterior. Isso tem importância também clínica e cirúrgica, né? Observo essa tríade portal e vou identificar dentre essas estruturas da tríade portal, a veia porta hepática ela é mais posterior, né? Aqui um corte transverso do abdômen. Eu vou identificar aqui, por exemplo, a região do lado direito, região do lado esquerdo, né? Parte anterior, parte posterior. Aqui eu vou encontrar, por exemplo, o corpo da vértebra, o arco vertebral, musculatura localizada na parte posterior do abdômen, né? Vou identificar aqui os dois rins retroperitoneais. Vou identificar aqui a artéria, né? A aorta abdominal, caminhando aqui anteriormente, sobretudo mais à esquerda, né, da coluna vertebral. Vou identificar pâncreas, né, indo em direção ao lado esquerdo. Vou identificar do lado esquerdo também o baço e também o estômago. Observem que o fígado ele é localizado sobretudo do lado direito da cavidade abdominal, né? E se eu olhar com atenção, eu vou identificar aqui a veia cava inferior, né, caminhando à direita, né, em comparação aqui com a coluna vertebral. Eu vou identificar que essa veia cava inferior, ela não atravessa o interior do fígado, certo? Ela vai caminhar sempre posteriormente ao fígado, né? E eu vou identificar aqui uma outra estrutura importante, que seria aqui a veia porta hepática. A veia porta hepática, ela vai se ramificar no interior do fígado, levando, né, o sangue do tubo digestório para o interior desta víscera. Então, um corte interessante, onde eu vou observar aqui o fígado localizado do lado direito, né? Eu vou identificar aqui a veia porta hepática com os outros componentes da tríade portal, né? Eu tenho a artéria hepática própria,
com as suas ramificações, eu tenho os ductos biliares, né, com a sua formação da bile, né, juntamente com a veia porta hepática. Aqui uma outra imagem interessante, já que eu falei no início da aula que a veia porta hepática ela vai levar o sangue do tubo digestório para o fígado. Então, já que vem esse sistema porta, então como é que ele é formado? Eu tenho, por exemplo, uma artéria chamada artéria mesentérica superior, que nós já vimos, né? A artéria mesentérica superior possui diversos ramos jejunno-ileais, né? Artéria ileocólica, artéria cólica direita, artéria cólica média, né? Então existem diversos ramos da artéria mesentérica superior. E eu tenho uma veia chamada veia mesentérica superior, que vai caminhar juntamente com a artéria. Porém, esta veia vai drenar o sangue do mesmo campo, né, responsável pela irrigação arterial. Então, enquanto que a artéria mesentérica superior, ela vai irrigar, por exemplo, o jejunno e o íleo, o seco, né, o apêndice vermiforme, o cólon ascendente e o cólon transverso, a veia mesentérica superior vai drenar esta região. Então, a veia mesentérica superior drena principalmente jejunno, drena íleo, né? Drena parte do seco, parte do apêndice vermiforme, uma grande parte, né, do cólon, intestino grosso, ou seja, cólon ascendente e cólon transverso. Então, este campo é o campo responsável pela drenagem da artéria mesentérica superior. Então, observem que a artéria mesentérica superior, ou melhor, esse campo é o campo de drenagem da veia mesentérica superior. Observem que esse campo é o mesmo campo de irrigação da artéria mesentérica superior. Então, artéria mesentérica superior e veia mesentérica superior. A veia mesentérica superior, ela caminha à direita da artéria mesentérica superior. Então, observando aqui as duas estruturas mesentéricas superiores, eu tenho a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior, né? E aqui eu tenho outro campo de drenagem, que seria, né, o campo mesentérico inferior, né? Da mesma forma que eu tenho um campo de irrigação, tem a artéria mesentérica superior, que vai dar diversas artérias, né? A artéria cólica esquerda, eu tenho as artérias sigmoideias e eu tenho a artéria retal superior. Eu tenho aqui a veia mesentérica inferior, né? A veia mesentérica inferior, né, vai possuir um campo de drenagem importantíssimo. Eu tenho aqui, por exemplo, o cólon descendente, o cólon sigmoide e a parte superior do reto, né? Então, essas estruturas, né, fazem parte aqui do campo de drenagem da veia mesentérica inferior. Esta veia mesentérica inferior, ela sobe, né, vai drenando esta região e ela vai ser uma tributária de uma outra veia, chamada veia esplênica. Então, a veia esplênica vai receber a veia mesentérica inferior. Continua como veia esplênica, e a veia esplênica, no momento que ela se une com a veia mesentérica superior, daqui em diante, eu passo a chamar a estrutura vascular de veia porta hepática. Então, isso é importante, né? Como é formada a veia porta hepática? A veia porta hepática é formada por duas estruturas. Eu tenho aqui a veia esplênica, que vai se juntar com a veia mesentérica superior, né? A junção dessas duas estruturas forma aqui a veia porta hepática, que vai levar o sangue para o fígado, né? Então, isso é muito importante em relação à formação da veia porta hepática. E alguns livros trazem nomenclaturas um pouco divergentes. Então, alguns livros falam o seguinte, fala que essa união da veia esplênica com a veia mesentérica inferior é uma veia chamada veia espleno-mesentérica. Então, pequena parte, né, dessa estrutura vascular pode ser chamada de veia espleno-mesentérica, já que vem do fígado, ou melhor, vem do baço, né? Veia espleno-mesentérica vem do baço espleno e recebe, né, a veia mesentérica inferior. Então, alguns livros trazem essa nomenclatura. Aqui uma outra imagem interessante, mostrando totalmente aqui o sistema porta hepático. Então, vocês observem
a veia mesentérica superior, certo? Observem também a veia mesentérica inferior, a veia esplênica, né? Formando aqui um território chamado território porta, levando aqui, formar aqui a veia porta hepática, e esse sangue vai chegar até o fígado. E observem também que na própria veia porta eu tenho outras tributárias, ou seja, outras estruturas vasculares responsáveis, né, por drenar o sangue de outras estruturas viscerais. Eu tenho, por exemplo, o estômago, e o estômago ele possui superiormente duas veias, né, ou duas veias gástricas. Então tem a veia gástrica esquerda e a veia gástrica direita. Essas duas veias gástricas, elas também são tributárias da veia porta hepática. Eu tenho também a veia cística, uma veia que drena a vesícula biliar. Então a veia cística também vai drenar aqui na veia porta hepática. Eu tenho, por exemplo, tributárias da veia gástrica esquerda. Uma das tributárias principais seriam as veias esofágicas ou veias esofagianas, que vão ser responsáveis pela drenagem do terço inferior do esôfago. Então, este terço inferior do esôfago recebe, né, como tributária, então tem tributária aqui a veia gástrica esquerda, que vai receber, por sua vez, as veias esofagianas inferiores, ou veias esofágicas, né? Então, terço inferior do esôfago também é um território importante, né, do sistema porta hepático, drenando aqui por intermédio das veias esofágicas, pela veia gástrica esquerda, até chegar diretamente na veia porta hepática, né? Observem aqui a veia mesentérica superior, drenando aqui, por exemplo, né, estruturas localizadas à direita. Eu tenho aqui a parte do cólon ascendente, certo? Eu tenho aqui a parte do íleo terminal, eu tenho aqui a parte do apêndice vermiforme, né? Eu retirei aqui completamente o jejuno e o íleo e, consequentemente, cortei as veias jejuno-ileais. Desse outro lado, aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui a veia cólica esquerda, drenando aqui, né, na veia mesentérica inferior, juntamente com as veias sigmoideias e também a veia retal superior, né, que drena na veia mesentérica inferior. A veia mesentérica inferior vai subir, né, e vai chegar até a veia esplênica. E dali em diante eu tenho aqui, né, a veia esplênica, que vai se formar juntamente quando chegar a veia mesentérica superior na veia porta hepática. Então esse aqui é um esquema, certo, importante do sistema de drenagem porta hepático. Bom, e qual que é a relevância desse conhecimento, né? Eu tenho algumas regiões na cavidade abdominal onde eu posso ter união entre o sistema porta hepático e o sistema cava, ou seja, entre o sistema porto e o sistema sistêmico, né? Quais são essas regiões principais? Eu tenho superiormente, né, ao nível do terço inferior do esôfago, um território comum que vai drenar para o sistema ázygos, que vai chegar no sistema cava superior, e eu tenho nesta mesma região um território que vai drenar no sistema porta, né? Então, uma região comum entre o sistema cava superior e o sistema porta hepático, né? Se eu tiver algum problema causando uma hipertensão portal, esse sangue, né, ele pode inverter o seu fluxo. Eu não vou conseguir chegar até o sistema porta e, consequentemente, ele vai ficar represado nesta região e vai causar algumas veias esofagianas bastante túrgidas e, com isso, favorecer a formação de varizes esofagianas. Então, isso é importante, já que eu vou lembrar que esse sangue pode ganhar a circulação sistêmica por intermédio aqui do sistema cava superior, indiretamente aqui pelo sistema ázygos, né? Então, terço inferior do esôfago, uma importante região de anastomose portosistêmica ou portocava, já que eu tenho, por exemplo, a veia gástrica esquerda, que receberia as veias esofagianas inferiores, e eu tenho também no terço inferior do esôfago algumas veias que vão drenar no sistema ázygos
ganhando aqui o sistema cava superior. Se eu tenho uma hipertensão nesta região do sistema porta, consequentemente essas veias vão ficar túrgidas, não vão conseguir drenar para essa região e o sangue vai ter que chegar, né, pelo sistema cava superior, ganhando a circulação sistêmica. Então posso ter varizes esofagianas. Outra coisa que pode acontecer, eu tenho aqui a cicatriz umbilical, ou umbigo na região da parede abdominal anterior. E esta cicatriz umbilical, eu possuo as veias paraumbilicais que vão ser tributárias também da veia porta, diretamente. Se eu tenho uma hipertensão nesta região, eu começo a ter essas veias bastante calibrosas, elas ficam engurgitadas e, consequentemente, essas veias engurgitadas levam o sangue, né, na parede abdominal anterior para o sistema cava superior e também para o sistema cava inferior. Então eu tenho aquela circulação colateral de parede abdominal anterior, chamada aí por alguns autores de circulação de cabeça de medusa. Então são veias tortuosas, né, que têm uma função de unir o sistema porta com o sistema cava tanto superior quanto inferior. Então uma circulação colateral na parede abdominal anterior, a gente consegue identificar isso num paciente, por exemplo, que tem hipertensão porta, né? Uma circulação de cabeça de medusa, né? Eu tenho outras regiões responsáveis pela circulação colateral. Uma delas seria aqui, né, no reto. Então, eu sei que o reto ele possui dupla drenagem. O reto ele é drenado tanto para o sistema cava inferior quanto para o sistema porta. A veia retal superior ela é tributária, certo, da veia mesentérica inferior, que vai para a veia porta, né? Vai para o sistema porta. Enquanto que as veias retais médias e inferiores são tributárias da veia ilíaca interna, né? Que vão formar ali a veia ilíaca comum e vai desembocar na veia cava inferior. Então, particularmente no reto, eu tenho duas drenagens. Uma drenagem que vai chegar até o fígado, sistema porta, né? E uma drenagem que vai chegar diretamente no sistema cava inferior, né? Qual é a formação dessas veias? A veia retal superior seria uma tributária da veia mesentérica inferior, né? Que vai para o sistema porta, enquanto que a veia retal média inferior são tributárias das veias ilíacas internas, né? Que por sua vez vão para o sistema cava inferior. Então eu posso ter também anormalidades nesta região, posso ter hemorroides, né? No caso de uma hipertensão portal, além de varizes esofagianas, além de circulação de parede abdominal anterior de cabeça de medusa, eu posso ter clinicamente varizes, né, no interior do reto, que eu chamo de hemorroidas. E outras regiões de comunicação, de anastomose entre o sistema porta e sistema cava, são regiões localizadas no retroperitônio. Então, por exemplo, no cólon descendente, eu tenho, por exemplo, tributárias da veia mesentérica inferior, e nesta região também eu posso ter união, né, de tributárias do sistema cava inferior, chegando ali na parede abdominal posterior. Então, posso ter regiões no retroperitônio onde eu tenho circulação colateral entre o sistema porta e o sistema cava, né? Aqui, por exemplo, trazendo uma ilustração do reto. Isso é importantíssimo, né? Então, eu tenho aqui o reto, e eu vou observar aqui na parte superior do reto, ok? Na parte superior do reto, eu tenho a veia retal superior. A veia retal superior, ela vai desembocar onde? Na veia mesentérica inferior. E a veia mesentérica inferior, ela vai fazer parte ali do sistema porta hepático. Enquanto que a veia retal inferior e a veia retal média, elas vão desembocar onde? Na veia ilíaca interna. E a veia ilíaca interna, né, depois que se juntar com a veia ilíaca externa, forma a veia ilíaca comum e vai ser uma tributária, vai formar aqui o sistema cava inferior. Então, neste caso, no reto, eu tenho um campo de anastomose, né, entre o sistema porta e o sistema cava inferior. Então, isso é importante, né? Aqui uma outra imagem interessante, mostrando, né, a veia esplênica, né, a veia esplênica drenando o sangue do baço, né? Então, a veia esplênica, ela tem origem aqui na face visceral do baço, né?
A veia esplênica caminha aqui pelo retroperitônio, vai atravessar posteriormente o pâncreas, né? Ela vai receber também a veia mesentérica inferior, continua como veia esplênica ou veia, né, enteromesentérica. No momento que a veia receber a veia mesentérica superior, aqui sim eu tenho a chamada de veia porta hepática. Observem que a veia porta hepática também recebe outras veias, inclusive aqui a veia cística, que vem aqui da vesícula biliar. Eu tenho a veia gástrica esquerda e a veia gástrica direita, né, que vão fazer uma anastomose aqui, né, na região do terço distal do esôfago. E eu observo aqui as veias esofágicas, que são tributárias, né, principalmente da veia gástrica esquerda, né, e vão levar esse sangue, né, até a veia porta. Se eu tenho uma obstrução no fígado ou uma hipertensão porta nesta região, essas veias vão ficar túrgidas e o sangue não vai conseguir chegar até o fígado, né? Então eu tenho um fluxo redirecionado para o sistema cava superior, né? Uma anastomose portocava nesta região. Isto também é importantíssimo, porque pacientes que têm essa condição, que vão possuir varizes esofagianas, né, podem ter ruptura dessas varizes esofagianas que ficam localizadas na submucosa e, consequentemente, podem ter hemorragia digestiva alta. Pode manifestar essa hemorragia formando ali uma condição que nós chamamos de hematêmese, vômitos com sangue, né? Aqui a gente observa, né, as veias esofagianas, né, drenando aqui na veia gástrica do lado esquerdo principalmente, e a veia gástrica esquerda, uma das tributárias importantes, né, da veia porta hepática. Uma outra imagem mostrando agora o campo ou território da veia mesentérica superior. Então, observem aqui diversas alças intestinais, formando aqui o jejuno e o íleo. Ou seja, eu tenho veias jejuno-ileais que vão caminhar aqui no interior do mesentério, né? Então, essas veias jejuno-ileais, né, vão ser tributárias, né, da veia mesentérica superior. Observem também que a veia mesentérica superior drena, né, a parte do cólon ascendente, ou seja, a parte do lado direito do intestino grosso. E também a parte aqui do cólon transverso. Então, a veia cólica média também é uma tributária da veia mesentérica superior. Então, essa veia mesentérica superior, ela vai subir, drenando essas estruturas desse território. Chega um momento que vai se juntar com a veia esplênica. Dali, eu tenho a formação da veia porta, né? E aqui, observando um esquema com todas as estruturas tributárias da veia porta, né? Eu lembro aqui da cicatriz umbilical, onde eu tenho as veias paraumbilicais que vão drenar na veia porta, né? Eu tenho aqui o território da veia mesentérica inferior, né? Observando aqui parte superior do reto, cólon sigmoide, cólon descendente, né? Tudo vai drenar aqui na veia mesentérica inferior. A veia mesentérica inferior vai subir, vai se juntar com a veia esplênica que vem do baço, né? E a veia esplênica vai se juntar aqui com a veia mesentérica superior, que vai drenar aqui jejuno, vai drenar íleo, vai drenar apêndice vermiforme, vai drenar a parte ascendente do intestino grosso, cólon ascendente, e também o cólon transverso, né? Então são tributárias, né, do sistema mesentérico superior. Observem também, eu tenho a formação aqui da veia porta e o fluxo de sangue oriundo da veia mesentérica superior, né, tende a se direcionar para o lobo hepático direito, enquanto que o fluxo oriundo da veia mesentérica inferior tende a se direcionar para o lobo hepático esquerdo, né? Observando também as veias gástrica direita, veia gástrica esquerda, drenando aqui, né, a pequena curvatura do estômago. A veia gástrica esquerda vai receber aqui as veias esofágicas, certo? Então esse esquema aqui é importante, mostrando aqui todo o território do sistema porta hepático. Aqui novamente mostrando, né, umas janelas de mesentério, né, observando aqui a artéria mesentérica superior com seus ramos jejuno-ileais
e a veia mesentérica superior com as suas tributárias jejuno-ileais. Enquanto que a artéria vai levar o sangue oxigenado para o jejuno e para o ilho, a veia vai drenar o sangue dessas estruturas do tubo digestório, levando este sangue até o fígado, né? Então, uma imagem interessante, onde a gente realizou aqui uma janela, um corte no mesentério, observando que no interior do mesentério eu tenho aqui a passagem tanto de estruturas arteriais, ramos jejuno-ileais, ramos da artéria mesentérica superior e também estruturas venosas tributárias da veia mesentérica superior, né? Aqui mostrando novamente a veia mesentérica inferior, ok? Drenando aqui na veia esplênica. E se eu observar com atenção, lá atrás no retroperitônio, eu vou encontrar a artéria aorta, né? Se dividindo aqui em artéria ilíaca direita e artéria ilíaca esquerda. E à direita eu vou encontrar aqui a veia cava inferior, a sua formação, formada aqui pelas duas veias ilíacas comuns, né? A artéria aorta, né? Vai dar as duas artérias ilíacas comuns, que vão direita e esquerda, né? Ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda. E as duas veias ilíacas comuns, tanto a direita quanto a esquerda, vão formar ali a veia cava inferior, que vai caminhar juntamente com a artéria aorta. A artéria aorta vai descer e a veia cava inferior vai subir, né? Do lado, né, direito, eu vou encontrar anteriormente, né, caminhando juntamente no mesentério, eu vou encontrar a veia mesentérica superior, né? Vai caminhar à direita da artéria mesentérica superior. Enquanto que a artéria mesentérica superior é um ramo direto da artéria aorta abdominal, a veia mesentérica superior não é tributária da veia cava. Ela vai formar aqui a veia porta e vai levar o sangue para o fígado, né? Poxa, Geraldo, mas tem variação. Você falou que veias possuem diversas variações em comparação com a artéria. A artéria também tem muita variação, mas veia possui mais variações do que artérias, né? Variações anatômicas. Então aqui a gente consegue demonstrar, normalmente, né, a veia mesentérica inferior, né, ela drena na veia esplênica e vai formar aqui uma veia enteromesentérica, segundo alguns autores. Outros autores falam o seguinte: a veia mesentérica inferior drena na veia esplênica, continua como veia esplênica. A partir do momento que a veia esplênica recebe, né, ou se junta com a veia mesentérica superior, eu tenho aqui a veia porta hepática. Aqui embaixo a gente tem duas variações muito comuns. Eu posso ter a veia mesentérica inferior drenando aqui na mesma região onde eu tenho a união da veia mesentérica superior com a veia esplênica, uma variação bastante interessante, né? Uma outra variação, eu tenho a veia mesentérica inferior drenando diretamente na veia mesentérica superior. Continua como veia mesentérica superior, até chegar o momento que se junta com a veia esplênica e forma aqui a veia porta hepática, certo? Caramba, Geraldo, agora complicou a nossa história aqui, né? Então eu tenho aqui diversas estruturas, né, que vão formar ali o sistema porta hepático. E aqui eu coloquei em evidência, né, as principais anastomoses do sistema portosistêmico, né, que são 4, a gente já falou durante a aula aqui, né? Então, primeira anastomose importante entre o sistema porta hepático e o sistema cava, né? Anastomose portosistêmica ou anastomose portocava, né? Então, eu tenho aqui terço inferior do esôfago, né? Então, tem veias esofagianas que vão drenar o terço inferior do esôfago e vão ser tributárias principalmente da veia gástrica esquerda. Então, uma anastomose, uma união do sistema cava com o sistema porta, certo? Por intermédio aqui das veias esofagianas. Então, número 1 aqui, primeiro, anastomose portosistêmica, as veias esofagianas. Número 2, anastomose utilizando aqui as veias paraumbilicais. Então, tenho na cicatriz umbilical, certo? Veias paraumbilicais que vão ser tributárias da veia porta hepática. E também nessa região
da cicatriz umbilical, tem diversas veias que vão drenar esta região, chegando aqui na veia cava superior e na veia cava inferior, pela parede abdominal, certo? Então, na parede abdominal anterior, eu tenho uma circulação colateral, certo? Se eu tiver evidência dessa circulação, eu chamo de cabeça de medusa, né? Então, eu tenho, muitas vezes, observando um paciente com hipertensão porta, eu posso fazer a ectoscopia do abdômen e eu observo, né, essas anormalidades. Então, um segundo tipo de anastomose portosistêmica seria entre as veias para-umbilicais. Terceiro tipo comum de anastomose portosistêmica, as veias retais. Então, lembrando, né, que eu tenho as veias retais superiores que vão ser tributárias, né, da veia mesentérica inferior ou a veia retal superior, tem variação, pode ser uma, pode ser duas. A veia retal superior vai drenar na veia mesentérica inferior, né? Porém as veias retais médias e inferiores drenam no sistema cava inferior, né? Por intermédio das veias ilíacas internas. Então, nesta região, eu tenho também uma anastomose portosistêmica, portocava, né? No sistema retal, né? E, por último, uma região do retroperitônio, onde eu tenho estruturas localizadas posteriormente ao peritônio parietal, retroperitônio, no caso aqui, por exemplo, o cólon descendente, e também outras estruturas, cólon ascendente, né? Então, tem diversas regiões do retroperitônio, onde eu tenho união entre veias do sistema porta e veias do sistema cava inferior, certo? Então, tenho uma outra anastomose portosistêmica ou portocava, né, localizada aqui no retroperitônio. Aqui mostrando um slide bastante complexo com todas as tributárias venosas, né, de cada grande tronco venoso desse. Então eu tenho, por exemplo, veia mesentérica inferior. Né? Veia mesentérica inferior eu tenho a veia retal superior, as veias sigmoideias, e a veia cólica esquerda, né? Formando aqui tributárias da veia mesentérica inferior. Eu tenho a veia esplênica, que vai vir lá do baço. Eu vou possuir aqui as veias gástricas ou gastroepiploica esquerda, as veias gástricas curtas e as veias pancreáticas, né? Tenho veia mesentérica superior, veia cólica média, veia cólica direita, veia ileocólica, outras veias menos importantes, veias pancreático-duodenais superiores, né? Veias pancreáticas, né? As veias gastroepiploicas direitas, veias ileais e veias jejunais. Então, são veias que vão formar aqui um território da veia mesentérica superior. E a veia porta, né? Ela é formada por esse território. Além disso, né? Vai ter aqui a veia gástrica esquerda-direita, né? Eu tenho outras veias, né? Veia pancreato-duodenal superior posterior, as veias para-umbilicais, veias císticas e veias do ligamento redondo do fígado. Então, são tributárias diretas da veia porta, né? E aqui embaixo, né? Eu tenho, depois que chegar na veia porta, né? Essa veia porta vai atravessar o fígado, né? Vai levar sangue para o fígado e lá em cima, né, esse sangue que vai sair do fígado agora vai chegar na veia cava inferior. Então eu tenho a veia hepática direita, a veia hepática esquerda e muitas vezes a veia hepática intermédia. Essas veias vão chegar na veia cava inferior. E da veia cava inferior eu vou chegar até o átrio direito do coração. Certo? Então aqui é um grande esquema mostrando, né, todas as tributárias venosas. Não vejo tanta importância assim para decorar totalmente essas veias, né? Importante a gente procurar se ater nesse sistema de anastomose portocava, né? Já que vai me ajudar no caso de um exame físico de um paciente que tem cirrose hepática ou uma hipertensão portal. Por exemplo, no caso aqui de uma cirrose hepática, né? O que seria cirrose hepática? Uma alteração no parênquima hepático, onde eu tenho uma alta resistência para a passagem de sangue por essa região, pode ser causada por diversos mecanismos. O mecanismo mais comum seria
a lesão hepática alcoólica, né, na fase terminal. Então, o sangue não consegue atravessar o interior do fígado, né? Consequentemente, eu tenho, né, esse sangue ficando, né, localizado, né, neste campo de anastomose portocava. Então, eu tenho veias túrgidas, né, nesse campo de anastomose portocava. No caso aqui das veias esofágicas inferiores, formando aqui as varizes esofágicas, né? Como eu sei que no terço inferior do esôfago eu também tenho o sistema ázygos que vai drenar chegando na veia cava superior, né? Eu tenho uma região importante de anastomose portocava nesta região, certo? Então, varizes esofagianas podem ser consequência de uma hipertensão porta, no caso de uma cirrose hepática, né? Poxa, Geraldo, então o que seria uma hipertensão portal? Da mesma forma que eu tenho uma hipertensão arterial sistêmica, eu posso ter uma hipertensão nesse sistema porta hepático. Uma hipertensão arterial seria uma hipertensão dentro de uma artéria. E uma hipertensão porta seria uma hipertensão dentro de uma veia, a veia porta hepática. Daí o nome hipertensão porta hepática. Então, se a veia porta, né, vier a ser ocluída, né, ou seu sangue não puder atravessar pelos sinusoides hepáticos, né, vai acontecer o quê? Um aumento significativo, né, da pressão venosa portal, né, e vai resultar em hipertensão. A pressão venosa portal, ela está entre 3 a 6 milímetros de mercúrio, né? Normalmente eu tenho pressão de 3 a 6 milímetros de mercúrio na veia porta, né? Isso eu consigo aferir por diversos mecanismos diagnósticos, né? Se eu aumentar essa pressão para 12 milímetros de mercúrio, né, eu vou levar uma hipertensão portal. Vai causar o quê? Vai causar dilatação, vai causar veias varicosas, né, tortuosas, e pode levar à ruptura de varizes, né? Os 3 maiores mecanismos são definidos a seguir. Então, existem 3 mecanismos anatômicos principais da hipertensão portal. Eu tenho hipertensão portal pré-hepática, eu tenho hipertensão portal pós-hepática e eu tenho hipertensão portal intrahepática, também chamada de intraparenquimatosa ou parenquimatosa, né? Se eu tiver hipertensão portal pré-hepática, né, eu tenho obstrução do fluxo antes de chegar no fígado, né? Se eu tiver uma hipertensão portal pós-hepática, eu tenho uma obstrução do fluxo após atravessar o fígado, né? E se eu tiver uma hipertensão portal intrahepática, eu tenho uma obstrução do fígado, obstrução do fluxo no próprio fígado, certo? Então, por exemplo, a intrahepática, o caso típico seria a cirrose ou outras doenças hepáticas, né, que vão afetar diretamente os sinusoides hepáticos. Então, isso aqui seria a definição, né, dos tipos anatômicos da hipertensão porta. Isso aqui é importante para a gente começar a compreender depois na semiologia quais são os tipos de hipertensão e começar a raciocinar no que pode estar acontecendo com o paciente, né? As manifestações clínicas, né, da hipertensão portal estão listadas aqui a seguir, né? Eu posso ter ascite, então eu posso ter aumento desse líquido na cavidade peritoneal, vou identificar aqui a ascite, né? Se eu tiver mais do que meio litro, né, de líquido acítico, eu posso detectar isso pelo meu exame físico. Quantidade menor de líquido pode ser detectada, mas apenas por ultrassonografia, mas se eu tiver meio litro, eu já consigo fazer umas manobras para identificar esse líquido acítico. Eu tenho aqui a formação de shunts portosistêmicos, né, ou derivações portosistêmicos, via anastomose entre esse sistema porta e o sistema cava. Então, a gente já descreveu essas anastomoses, são 4 anastomoses, né? Então, eu posso ter essas anastomoses, esses shunts entre o sistema porta e o sistema cava. Eu posso ter uma esplenomegalia congestiva, né? Então, o baço ele vai começar a ficar bastante aumentado, né? Dependendo da hipertensão portal.
da quantidade dessa hipertensão no sistema porta, e eu posso ter esse baço deixando de ficar localizado, né, no hipocôndrio esquerdo, e posso crescer com o baço em direção à cavidade abdominal mais inferior, né? E eu posso, por último, ter encefalopatia hepática ou encefalopatia portosistêmica, né? Então, eu vou ter alguns problemas neurológicos que são causados por uma remoção inadequada das toxinas, né, do sangue que é drenado do tubo digestório, certo? Então, esse sangue não vai conseguir atravessar o fígado vai estar insuficiente, não vai conseguir drenar essas substâncias, filtrar essas substâncias, e essas substâncias vão chegar diretamente no sistema cava e, consequentemente, ganhando a circulação sistêmica, chegando até a circulação cerebral e causando algumas manifestações neurológicas que nós chamamos de encefalopatia hepática. Então, consequências da hipertensão portal, né? Ascite, formação de circulação colateral, uma esplenomegalia congestiva, né? E também a encefalopatia hepática. Bom, então você falou que existem 3 tipos de hipertensão portal. Existe a hipertensão portal pré-hepática, pós-hepática e intraparenquimatosa, ou intrahepática. No caso aqui nesse slide eu estou demonstrando uma hipertensão portal, né, suprahepática. Ou seja, após passar pelo fígado, aconteceu algum problema, certo? Nessas veias suprahepáticas, né? Por exemplo, pode ter acontecido um trombo nessas veias hepáticas ou veias suprahepáticas, né? Essa trombose dessas veias hepáticas, ela é chamada de síndrome de Budd-Chiari, certo? Isso aqui é muito comum de cair em prova. Trombose no sistema das veias suprahepáticas ou veias hepáticas, né? Aconteceu um trombo, formou um trombo nesta região, né? Consequentemente, eu vou ter um impedimento do fluxo sanguíneo, trombo nesta região, não vai conseguir permitir a passagem do fluxo sanguíneo, consequentemente eu vou ter, né, o fígado bastante volumoso. Então eu tenho um aumento do fígado, no caso dessas anormalidades nessas veias hepáticas, né? Síndrome de Budd-Chiari. Ou eu posso ter uma pericardite constrictiva, consequentemente eu vou ter uma falência diastólica no coração, e quem vem atrás do coração seria um sistema venoso, certo? Seria cava superior e cava inferior. Além de manifestações superiores, eu vou ter manifestações inferiores. Eu vou ter também um aumento, certo? No tamanho do fígado. Então, causas comuns de uma hipertensão portal, né? Suprahepática ou pós-hepática seria síndrome de Budd-Chiari, e também, né, eu posso ter uma pericardite constrictiva, né? Observem que o fígado vai estar aumentado, porém o baço também vai estar moderadamente aumentado, tem uma esplenomegalia moderada. Outro tipo agora de hipertensão portal, tem hipertensão portal intraparenquimatosa ou hepática, né? Tem alteração aqui no fígado, no caso aqui uma cirrose hepática. Tem formações nodulares no fígado, onde eu aumento a resistência, né, na drenagem desse sangue. Consequentemente, né, esse sangue vai ficar represado aqui, né, na veia porta, e consequentemente, no caso de uma cirrose hepática, uma causa intrahepática, né, eu vou ter principalmente varizes esofagianas. Essas varizes esofagianas vão aumentar, certo, consideravelmente. Como as varizes são estruturas submucosas, elas muitas vezes vão ficar propensas a serem rompidas durante um mecanismo de aumento da pressão na região. Por exemplo, paciente alcoólatra, pesado, né? Ele tem uma libação alcoólica, já tem varizes esofagianas, ele vomita, certo? Então esse vômito pode romper, certo, essas varizes esofagianas e levar a uma hemorragia digestiva alta bastante considerável, né? Então eu tenho a síndrome de Mallory-Weiss, certo? Que seria uma hemorragia digestiva alta causada por uma ruptura de varizes esofagianas.
Observem que neste caso de uma hipertensão porta intrahepática, eu tenho também o baço consideravelmente mais aumentado, certo? E no caso de uma hipertensão porta, não é, pré-hepática, não é, por acaso posso ter aqui uma trombose, né, na veia esplênica e na veia porta, trombose na veia porta, né, formou aqui um trombo nesta região por diversos motivos, transtornos de coagulação principalmente, consequentemente, né, eu não vou ter normalidade no tamanho do fígado, porém eu vou ter o baço, né, decididamente aumentado, certo? Então, trombose na veia porta e também trombose na veia esplênica são condições onde eu vou ter o baço bastante aumentado, ok? Então, escrevi aí para vocês as três manifestações da hipertensão portal, observando aqui as alterações que podem acontecer na anatomia, ok? Acredito que a aula tenha sido bastante útil, né? Falei sobre diversas estruturas aqui e agradeço a vocês. Até o próximo encontro. Grande abraço!